nome é Sol, eu tenho 20 anos, eu sou acadêmica de psicologia. E o que me trouxe foi pesquisar sobre yoga e métodos de tirar o pensamento acelerado, de amenizar isso. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado e eu tinha transtorno de pânico, que com a yoga agora se transformou somente em crises de pânico. Latentes, assim, não é mais uma coisa incisiva. Que o transtorno de pânico, ele é a crise de pânico recorrente. E a crise de pânico é somente quando tem uma situação que engatilha isso. Então, transformou uma coisa muito grande em uma coisa menor. E como que você sente que o yoga daí está afetando essas questões que te trouxeram, tá? Afetando, eu digo mais ajudando. Primeiro, o transtorno de pânico ele era muito ruim porque, querendo ou não, ele te afasta do meio social. Ele faz com que você não queira mais estar perto das pessoas para que você não venha incomodar com suas crises. E o yoga, quando eu lembro direitinho um dia que tu falou pra gente respirar com a escápula. E aí eu não sabia como respirar com a escápula e naquele dia eu descobri. E na minha próxima crise, que geralmente era de 1 em 1 semana e passou de 6 de cada vez assim, 1 mês, eu sentei na minha cama assim, pensei, vou respirar com a escápula e passou. Então eu cheguei com a minha psicóloga super empolgada, tipo, eu respirei com a escápula, ela não estava entendendo nada. E eu fui melhorando, o tratamento parece que foi como se fosse uma terapia complementar. Ele alterou a minha forma de ser no meio social, ele alterou a minha forma que eu me via e alterou a forma que o meu tratamento decorreu. Ele foi uma coisa que me ajudou muito a voltar à vida, de certa forma. Porque eu já estava muito, como é que eu posso dizer, reclusa de tudo isso, não estava mais tentando nada. Como eu já tenho um transtorno de ansiedade generalizada há muito tempo, desde os 7, e é uma coisa bem recorrente, eu tenho geralmente crises de pânico quando eu estou dormindo e eu sonho alguma coisa e me dá aquele gatilho e eu já acordo sem ar. E uma vez eu estava deitada na minha cama e eu acordei muito, muito agoniada. Só que as crises de pânico, elas evoluem conforme você vai tendo. Você começa com desconforto no peito, depois você fica com a respiração, que é a pior parte, porque você se sente sufocado. Aquela sensação de quase morte e depois começou a evoluir para vômito, desmaio e todas essas coisas, de você ficar desnorteado. Esse dia eu acordei totalmente desnorteada, vomitando. E aí eu sentei e eu botei minha perna assim, borboletinha, e eu me joguei para frente e comecei a respirar, até eu cair no sono. Eu acordei naquela posição, assim, e realmente me acalmou. Não foi uma coisa que eu precisei ir para o hospital para tomar ansiolítico, como eu sempre tomava, e ficar dopada. Foi uma coisa que simplesmente eu me acalmei e tentei lembrar que dava para respirar, dava para continuar ali, que eu não precisava de uma intervenção de remédio, que eu não precisava chegar com alguém pirando porque eu estava desnorteada. Foi um dia que eu me senti capaz de cuidar de mim, mais independente, sabe? Uma das coisas que a gente busca muito com o yoga é essa percepção de autocuidado, né? Não terceirizar a saúde, tipo, ir para um médico que vai te dar uma injeção, fazer uma cirurgia, né? O que a gente puder cuidar de nós mesmos, sentindo o corpo, faz grande diferença. Na TV, a gente vê eu tava até falando com o André, a gente vê aquelas pessoas totalmente fitness, com o corpo totalmente malhado, fazendo aquelas posições flexíveis e você pensa que você não vai conseguir. E tanto é que eu vim com o pensamento, tipo assim, eu vou pra me testar, mas eu não sei se vai dar certo. E aí quando eu vi a senhorinha comigo, e o Léo, e mandando todo mundo ficar com o olho fechado, porque já tem aquele receio de, tipo, as pessoas ficarem te olhando. E o ambiente foi de se sentir acolhido porque eu vi que não era uma coisa só para um tipo de pessoa, é uma coisa para todo mundo. Dá para minha avó fazer, dá para meu irmão mais novo fazer, dá para mim fazer. Independente, não tem uma limitação. É uma coisa mais interna do que externa, sabe? Foi isso que eu tirei, mais ou menos, que eu tive no começo.